Na edição do Conexão Cefai de hoje, nós damos continuidade à série Pesquisadores e viemos até Campinas para conversar com um convidado muito especial. Ele é um profissional de personalidade forte que tem muitas ideias quando o assunto é fisioterapia. Ele é doutor em Ciências Médicas pela USP e é também coordenador do Centro de Fisioterapia Avançada do Instituto Wilson Mello. Atleta de judô, minha família fez judô, eu sou a terceira geração de judoca na minha família e eu tive várias lesões nesse esporte. E eu tendo várias lesões, eu fiquei muito envolvido em departamento médico, recebi vários tratamentos e eu me identifiquei com a fisioterapia. Porém, em determinada época da minha vida, eu percebi que o atendimento clínico, somente a experiência clínica era muito importante. Só que a fisioterapia estava tendo uma evolução muito grande e para eu poder achar respostas que pudessem melhorar o atendimento aos meus pacientes, eu teria que aumentar muito minha área de conhecimento. E essa área de conhecimento, o melhor para você fazer isso hoje é através da ciência. Então, a partir de então, eu comecei a querer me especializar em algumas áreas. E aí eu fiz uma especialização nos Estados Unidos, que a gente chama de Fellowship, que eu fiquei 8 meses na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, na Pensilvânia. E eu fui numa época que ainda existem, lógico, que grandes nomes da fisioterapia e uma área e uma época no qual o conhecimento estava sendo gerado ali era tão grande de tal maneira que eu me vi quase também como um cientista, ou seja, eu aprendi a pesquisar e de você estar sempre linkado com o conhecimento gerado pela ciência. E evidentemente que lá, como o curso era pago e eu tinha que passar nos exames, e eu passei algumas dificuldades financeiras porque eu não fui com dinheiro lá. Então tinha outra coisa a não ser feita do que eu ficar enfurnado em bibliotecas, em cirurgias, estudando. E eu passei 8 meses nisso e isso me transformou numa grande modificação pessoal minha a respeito de como eu vejo a fisioterapia hoje. E tanto é que eu saí de lá com um projeto de mestrado. E esse projeto de mestrado começou a ser desenvolvido depois na USP de Ribeirão Preto, onde eu contactei a professora Débora Bevilacqua Grossi, que foi uma das maiores pesquisadoras do Brasil na área. E aí eu comecei daí a área da pesquisa especificamente, comecei o mestrado, depois o doutorado e hoje eu sigo pesquisas, nós temos parceria de pesquisa onde eu desenvolvo projetos. Você que teve uma experiência fora do país, como é que você avalia hoje a situação do Brasil em relação à produção de pesquisas para a área da fisioterapia esportiva? Na área da saúde, sempre teve um espaço muito grande, um gap, entre o clínico, que criticava cientistas, fisioterapeutas, biólogos e qualquer outra área da profissão da saúde, porque fala assim, na verdade as pesquisas são feitas em animais, são feitas em estudos dentro de laboratório, e o pesquisador não tem o conhecimento, não tem a realidade do dia a dia de um fisioterapeuta. E os cientistas criticavam os clínicos, porque diziam que os clínicos, na verdade, faziam tudo empiricamente, na base do instinto ou do conhecimento praticado, e existia, evidentemente, uma diferença entre os dois. A fisioterapia no Brasil cresceu muito nesses últimos 10 anos, e a gente começou a quebrar barreiras entre ser um ou outro. E que o fisioterapeuta tinha que não conseguia publicar em grandes revistas. O fisioterapeuta Mas você acha que isso era devido a quê? Porque essa classe realmente não fomentava muito isso, não produzia muito, então acabava que não tinha tanta credibilidade na hora de publicar? O pesquisador brasileiro hoje ele melhorou muito e saber que hoje tem uma diferença. O clínico, ele respeita quem faz pesquisa. Por quê? Porque nós não estamos falando aqui de eu tratar meu paciente de um estudo feito em rato, de um estudo feito em coelho. São estudos clínicos desenvolvidos em seres humanos, comparando grupos controle, muito bem feitos, muito bem delineados, e os pesquisadores que desenvolvem esses trabalhos já foram clínicos ou são clínicos, então o espaço diminuiu entre o clínico e o pesquisador. E a contribuição acaba que aumentou, mas você consegue enxergar que, por exemplo, as pessoas que estão na graduação, você acha que existe um incentivo para a parte de pesquisa ou você acha que isso ainda deixa muito a desejar? Depende do qual área nós estamos falando. Das universidades privadas, existem poucas universidades que
que trabalham com centros de pesquisa e estão desenvolvendo mestrado e doutorado na área das ciências da reabilitação, na área da fisioterapia. Podemos elogiar aqui, citar, por exemplo, a Universidade Metodista de Piracicaba, UNIMEP, a Universidade de São Judas Tadeu, a Unicid. As universidades públicas, aí é um outro conceito. Universidades como a Universidade Federal de São Carlos e a USP de Ribeirão Preto, no qual eu tenho muito contato, elas têm muitos alunos com iniciação científica, com bolsas de fomento incentivando a pesquisa desses alunos, e aí automaticamente já são alunos que já saem com uma publicação até muitas vezes internacional e engajados em realizar mestrado ou doutorado. Então depende de qual área nós estamos falando. Privada ainda é muito pouco, e poucas universidades estão à frente disso. Universidades públicas que têm reconhecido o nível de pesquisa, como Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos, é muito comum a iniciação científica e o aluno ter esse tipo de incentivo. A especialização ela é primordial. Sim, geralmente há necessidade pelo menos de um curso lato sensu, com duração de 1 ano a 1 ano e meio, e evidentemente o aluno tendo e o fisioterapeuta tendo conhecimento prático ao longo dessa graduação. Por exemplo, a equipe nossa aqui de fisioterapia do Instituto Wilson Mello, o pré-requisito mínimo para ele entrar como fisioterapeuta, para entrar como fisioterapeuta sócio do empreendimento, além de ser formado, ele tem que ter 2 pós-graduações lato sensu concluídas. E a partir desse momento, e ele passa por 3 meses de período probatório, pode automaticamente entrar para a equipe caso haja uma necessidade de um novo fisioterapeuta. Falando do Instituto Wilson Mello, quem não conhece, é um lugar fantástico, né? E vocês têm uma metodologia de trabalho que é muito interessante, que privilegia, entre outras coisas, a humanização. Sim. Então eu queria que você explicasse isso melhor para a gente. O Instituto Wilson Mello ele foi criado e inaugurado em 2009. Foi criado por um médico visionário que se chama Dr. Wilson Mello. E ele foi baseado em 4 pilares que são fundamentais para o funcionamento do Instituto, que é, na verdade, o Centro de Medicina Esportiva e Ortopedia, o Centro Avançado de Fisioterapia Ortopédica e de Esporte, que é o CEAF, onde nós, 14 fisioterapeutas, trabalhamos, o Centro de Wellness e de Qualidade de Vida e Atividade Física, e o Núcleo de Estudos do Aparelho Locomotor, no qual nós produzimos conhecimento e produzimos ciência. Então, esses 4 pilares, uma equipe de 40 profissionais trabalham nesses 4 pilares para produzir como um todo e fazer com que o Instituto seja um centro de referência, não só no Brasil, mas também como no exterior. E eu acho que é interessante a gente falar que você, além de ser fisioterapeuta, de ser pesquisador, é também empreendedor, né? Você também tem a sua empresa e é sócio aqui. Eu também queria que você explicasse sobre isso pra gente. Na verdade, eu tinha a nossa equipe, que é uma empresa, e eu comecei sozinho, depois os fisioterapeutas, meus sócios, que são basicamente meus irmãos e eu dependo muito deles. É uma parceria realmente... É quase que uma irmandade, e nós fomos crescendo ao longo do tempo. Como eu disse, eu me formei em 96 e eu tive a prática de atender convênios médicos durante 7, 8 anos e evidentemente sendo muito mal remunerado, atendendo vários pacientes ao mesmo tempo. Quando eu voltei dos Estados Unidos e eu encarei uma nova realidade e eu mudei o meu conceito perante como deve ser um atendimento a um paciente, eu comecei automaticamente a atender somente particular. Então fazem mais ou menos 9 anos que eu atendo pacientes somente no sistema particular, onde deve ter uma consulta, deve ter um atendimento individualizado e automaticamente deve ser um atendimento baseado em ciência. E a equipe foi crescendo e nós atendemos também em outros lugares, como academia, Germanos Physical Center, que é uma academia que tem um departamento de fisioterapia onde nós prestamos serviço. Tem a Clínica Singular, que é uma clínica de excelência no tratamento da dor crônica, onde também nós prestamos serviço de fisioterapia especializada. E automaticamente o crescimento da equipe foi gerar esse conceito especificamente de formação profissional diferenciada, tratamento fisioterapêutico baseado em evidência, numa estrutura de ponta para poder atender pacientes que necessitam desse serviço. Então foi um grande desafio, porque Campinas ela é dominada por convênios e vários colegas que são mal remunerados e o próprio paciente ele não vê valor na fisioterapia. Muitas vezes ele vê a fisioterapia como um commodity, né? Ou seja, eu posso fazer fisioterapia lá ou posso fazer lá, que é o mesmo procedimento,
não tem diferença nenhuma e o tratamento não teve resultado. Então foi um grande desafio romper com isso, ainda mais um empreendimento que teve alto investimento, mas nós mostramos que a ideia com planejamento e na verdade os pacientes estavam esperando um determinado padrão de atendimento nesse sentido, desse conceito, dessa missão e dessa visão. E automaticamente hoje, graças a Deus, nós temos atendimentos em 14 horas por dia, de segunda a sábado, e com agenda lotada de fisioterapeutas cada vez mais. Eu queria que você falasse também sobre o que você está estudando hoje, né? Qual que é a sua área de atuação, como é que anda o ritmo das suas pesquisas, o que você está avaliando em todo esse processo. O núcleo de estudos do Instituto São Melo, nós utilizamos dele de duas maneiras. A primeira é abastecer o Instituto São Melo com o conhecimento gerado por pesquisadores do mundo inteiro. Então nós trabalhamos em 3 especialidades basicamente. Então nós temos as lesões do esporte, ou a medicina do esporte e a fisioterapia do esporte, a ortopedia e traumatologia e a especialidade da dor. Então nós utilizamos o conhecimento da literatura para poder utilizar como produto para o nosso paciente. Então essa é uma área do núcleo de estudos. E a segunda área que nós estamos muito comprometidos é com a geração de conhecimento. E essa geração de conhecimento ela se dá de 2 formas. A primeira é com a publicação de artigos científicos, de procedimentos que nós utilizamos aqui, de linha de pesquisa que nós utilizamos aqui. E o segundo é da educação continuada, da formação de cursos internacionais. E assim nós vamos dando oportunidade para os fisioterapeutas cada vez mais terem novos conhecimentos e melhorar também como fisioterapeuta clínico. Que é realmente muito bacana mesmo. Bom, eu queria que você comentasse o que você acha dessa iniciativa do Conexão Cefai em entrevistar pessoas como você, né, que se dedicam tanto para a parte clínica quanto para a parte científica e entende a importância disso, dessa união, como um resultado para toda a comunidade da fisioterapia. Eu vejo que é um trabalho muito difícil, que vocês estão tendo sucesso nisso. Eu vejo especificamente que a fisioterapia precisa disso hoje, principalmente porque nós estamos precisando de líderes. E nós seguimos líderes. E eu sigo líderes que podem me impulsionar e podem quebrar as dificuldades que eu tenho no meu dia a dia e de saber que eu estou no caminho certo. Então, eu acredito que vocês entrevistando pessoas que possam ter passado por dificuldades ou que estão, na verdade, um pouco à frente, baseado num trabalho de vários anos, eu acredito que vai ajudar muito a profissão de vários fisioterapeutas poderem observar que é possível você realizar um trabalho que possa ser diferenciado e você ter um retorno daquilo que você investiu. Eu não digo simplesmente por mim, porque eu vejo que eu ainda estou no meio de uma caminhada, mas eu sempre segui líderes dentro da fisioterapia que muitas vezes eles não eram divulgados. Não eram divulgados da forma impressa, poucas pessoas conheciam. Não eram divulgados da forma de entrevistas que vocês estão fazendo. Eles só alguns apareciam até em grandes mídias, mas como a gente sabe como a fisioterapia é difícil, apesar de estar sempre na mídia aberta, mas conhecer determinados fisioterapeutas que são, na minha opinião, éticos e que são, na minha opinião, especificamente empreendedores, não só do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista de conhecimento, eu acho que a profissão ela tem muito a ganhar com isso. Aí pra gente fechar, você falou em líder, né? Quais os pontos ou as características que você acha que são fundamentais para um líder hoje dentro da área da fisioterapia? O líder tem que agregar diferentes valores dentro de uma equipe para que todos chegam a um objetivo comum. Então, se ele conseguir fazer isso, eu acho que ele vai ter sucesso. Mas se fosse ver as características mais importantes, na minha opinião, compulsão para você poder buscar conhecimento sempre, e eu digo compulsivo mesmo, e humildade. Se você perder a humildade, automaticamente você perde seu foco. E aí, perdendo seu foco, você não vai atingir seu objetivo. E Rodrigo, quem quer saber mais sobre você, ou quer conhecer aqui o Instituto Wilson Mello, como é que as pessoas elas podem entrar em contato? Bom, nós temos um site, e quem quiser conhecer, fazer um tour virtual no Instituto, ou mesmo conhecer o Instituto pessoalmente, pode entrar em contato através dele, que é www.iwmelo.com.br. Nós temos também um setor de educação continuada, onde nós oferecemos cursos internacionais e que você pode acessar pelo mesmo site no qual eu dei endereço. Agradeço você que ficou com a gente até agora e não perca o próximo Conexão Cefai.